vou apresentar, na verdade, a pesquisa que eu estou desenvolvendo, né, no pós-doc. Então, o título que eu coloquei aí para essa apresentação hoje, né, eu não sou muito criativa com isso, mas é Sugismundo, o anti-herói da modernização, propaganda e saúde nos anos de chumbo. Essa minha apresentação, né, está baseada nessa pesquisa que ainda é incipiente, mas é um artigo que eu estou escrevendo para compor uma coletânea organizada pela professora Janaína Martins Cordeiro e a professora Denise Hollenberg, da UF, né, que é uma coletânea sobre as perspectivas, né, de uma revisão na historiografia sobre a ditadura no Brasil. Né, o meu pós-doutorado está sendo desenvolvido na casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz, iniciou em março agora desse ano, quando eu entrei, né, em licença aqui. A proposta, né, da minha pesquisa geral no pós-doutorado é analisar as relações entre a ditadura civil-militar e o campo da saúde na década de 1970. Né? Portanto, as questões que eu vou apresentar aqui hoje para vocês, elas não estão de modo nenhum fechadas, né? Mas elas são, na verdade, fruto das primeiras reflexões sobre o tema, que eu tenho, obviamente, tendo, obviamente, como base, né? Porque eu ainda não estou nessa lógica da pós-verdade, né? Eu sou uma empirista. As pesquisas que eu venho realizando no Arquivo Nacional, na Hemeroteca Digital, no acervo da revista Saúde em Debate e o diálogo com a historiografia do período. Bom, nessa apresentação, especificamente, eu vou falar da relação entre a propaganda e a saúde nos anos de chumbo, principalmente os anos de 1972 e 1973, quando, né, a ditadura encenava o ápice da repressão política sobre o governo do general Emílio Garrastazu Médici, né? O foco dessa minha apresentação serão os 3 primeiros filmetes da campanha intitulada Povo Desenvolvido é Povo Limpo, criada pelo publicitário Rui Perotti Barbosa, da Lynx Film, e lançada pela Assessoria Especial de Relações Públicas, a AERP. É uma campanha que teve repercussão nos meios de comunicação de todo o país. Bom, a partir desses filmes, né, ou filmetes, porque são pequenos filminhos, eu vou até passar um para vocês que eu trouxe aí muito, né, antenada com as mídias. Então, né, é possível fazer algumas análises, né, sobre a orientação que o regime assumiu em relação ao campo da saúde, como, por exemplo, né, o caráter privatista e, sobretudo, os aspectos de continuidade em relação a uma certa concepção individualizante de saúde. Pois os brasileiros, né, nesses filmes, seriam supostos responsáveis, né, pelo seu próprio bem-estar, né, e eles serão justamente os alvos das campanhas de higiene, que de modo mais amplo também funcionavam como propaganda e representavam o viés modernizador da ditadura civil-militar, né. Haja vista que a limpeza, ela foi inclusive atrelada à noção de desenvolvimento. Bom, então, nessa mesa que envolve temas, né, e no evento de forma mais ampla, temas como circulação do conhecimento histórico, modernidade, presença do passado, o tema do desenvolvimento via modernização, ele acaba sendo interessante de ser discutido, porque uma incursão, né, pelos estudos sobre o pensamento social brasileiro desde meados do século XIX, eles nos conduzem aos debates, né, acerca dos caminhos que o Brasil deveria percorrer para alcançar a modernidade. Portanto, né, um tema recorrente de um passado presente, entre aspas, a busca da modernidade, que de acordo com o contexto poderia ganhar outros nomes, como civilização, progresso, modernização ou desenvolvimento, ela tornou-se parte do imaginário social brasileiro e, com isso, ela acaba sendo acionada recorrentemente por grupos políticos, seja de esquerda ou de direita, democráticos ou autoritários. E no caso da ditadura civil-militar, a busca da modernidade, ela se configurou no projeto desenvolvimentista de modernização conservadora que os militares procuraram empreender.
Bom, então vamos aqui, depois dessa introdução, eu estou falando muito rápido? Estou, né? Mas, tá. A primeira parte, né, dessa reflexão que eu tenho feito. Bom, né, o Estado brasileiro, desde que assumiu, e isso, gente, é uma coisa aí que também tem a ver com minha formação, né, o André citou aí, né, as coisas que eu andei produzindo aí ao longo da minha trajetória tem relação com essa questão aí da saúde. E em relação também, né, que há alguns dias a gente até conversava sobre isso, André e eu, como, né, na verdade a nossa produção, ela tem a ver com a nossa trajetória, mas tem a ver também com o contexto no qual a gente está inserido. Então, assim, nas questões que sempre que a gente discute, né, essa questão da subjetividade, como que ela está presente na nossa produção de algum modo. Bom, então desde que o Estado assumiu a saúde como um bem público, aí entre aspas, ele realiza campanhas de orientação sobre os cuidados e hábitos que a população precisa adquirir a fim de manter-se saudável. Inicialmente, essas campanhas se realizavam através da distribuição de cartazes em locais públicos, notas em jornais, pelotões de saúde que atuavam nas escolas e etc. Mas com o desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação visuais, cinema e televisão, foram incorporadas às campanhas higiênicas elementos visuais e simbólicos com o objetivo de mobilizar as pessoas a aderir a essas propostas, inclusive modificando hábitos, ou sobretudo modificando hábitos. A utilização dos meios de comunicação audiovisuais como estratégia para promover a educação higiênica, ela não é uma particularidade brasileira, obviamente. Ao contrário, né, outros países de forma precursora adotaram. Inclusive, no nosso continente, os Estados Unidos eles se tornaram referência ao produzir filmes para empreender campanhas de saúde que extrapolam o limite do país. Abrangendo também a América Latina. Na década de 1940, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo norte-americano, através do escritório do coordenador de assuntos interamericanos, contratou o Walt Disney Studios para criar uma série de filmes para os países americanos, latino-americanos, intitulado Health for the Americas, Saúde para as Américas. E esses filmes foram exibidos, né, na maioria dos países, inclusive aqui no Brasil, embora, né, houvessem poucos meios para exibição desses filmes ainda nesse momento, na década de 40. Bom, é possível que essa estratégia do governo norte-americano tenha inspirado outros governos a recorrer às mídias audiovisuais para promover campanhas de saúde pública, que foi o caso do governo civil-militar aqui no Brasil, que na década de 1970 produziu a campanha Povo Desenvolvido é Povo Limpo, que é o foco da minha análise aqui hoje. Eu vou apresentar para vocês o primeiro filmete, que ele é bem curtinho, e aí, eu não sei, de vez em quando, né, quando vou comentar com alguém sobre essa coisa, sobre o personagem Sugismundo, as pessoas falam assim, olha, isso não é totalmente estranho, no meu imaginário tem uma coisa de chamar, né, está sujo, você não quer tomar banho, enfim, Sugismundo. Tinha que apagar isso aqui. Brenda, você apaga aqui para mim, por favor? Aqui na frente. Gente, é difícil usar tecnologia. Então, vou só falar. Um pouquinho o negócio está funcionando. Você precisa. Bom, enquanto eles ajeitam aí o vídeo,
Bom, essa campanha, né, que eu vou apresentar o primeiro filme dela aqui, ela foi lançada em setembro de 1972 e ela se deu pela veiculação desses filmes, como que eu vou passar, né, que variavam entre 60 e 90 segundos de duração e eram exibidos na TV e no cinema. Além disso, né, também foram criados jingles para veiculação nas rádios. O protagonista, Sugismundo, representava um sujeito comum, ou seja, qualquer brasileiro, que não possuía, né, quaisquer hábitos de higiene e com isso não respeitava a coletividade, já que ele deixava sujeira por onde ele passava. Vai dar certo? Se não der, gente, olha só. Eu tentei. Sugismundo é um desses sujeitos que não se preocupam com limpeza. E não respeitam o trabalho dos outros. O Cari já o conhece e sabe que por causa dele vai trabalhar muito mais. Sugismundo não respeita o bem comum. Opa! Será que ele agora vai aprender? Pouco desenvolvido é pouco limpo. Bom, então, como vocês puderam observar, não está muito, né, com a qualidade muito boa, mas esses são os vídeos que eu consegui no Arquivo Nacional e a qualidade é bem semelhante ao do YouTube. Né? Depois vocês podem ver lá toda a campanha no YouTube, dá para ver. Então, né, como a gente pode observar, ainda que rapidamente nesse pequeno vídeo que eu exibi, masculina, né, cuja entonação denotava reprovação pelos maus hábitos do personagem e enfatizava seu desprezo pelo bem comum. Entretanto, né, as imagens, elas apresentam um sujeito distraído, que talvez desconhecesse que essas atitudes eram condenáveis, ou seja, ele não agia de má fé, mas ele podia estar agindo por má orientação. Daí a necessidade de uma campanha educativa, né, para orientá-lo a mudar seus hábitos. Da mesma forma, né, que os vídeos os jingles para a rádio também condenavam a falta de higiene de Sugismundo. Né? Eu trouxe alguns exemplos dos jingles antes, né, Gui? Antes. Aí a musiquinha é até bonitinha, gente. Eu queria até colocar pra vocês. Eu não vou cantar, não, porque, né? Mas tem casca de banana na sala, casquinha de sorvete no chão, tem roupa lamuzada de bala, o Sugismundo passou por aqui, o Sugismundo passou por aqui. É bem bonitinha a música mesmo. Mas, e aí tem outros jingles, né? Então, né? Qual que é o outro? Volta lá, Gui, por favor. Tem roupa de criança no chão, parede rabiscada de giz. No pátio tem pedaço de pão, o Sugismundo passou por aqui, o Sugismundo passou por aqui. Pode mudar aqui. Tem cara de criança sujinho, o chão todo sujo dá dó. A caixa de lixo está vazia, o Sugismundo passou por aqui. Será que o Sugismundo não sabe que para ser um bom cidadão a gente deve ter mais cuidado? O Sugismundo não sabe o que é bom, o Sugismundo só faz confusão. Bom, então, como é possível perceber, né, a retórica nas letras dos jingles, elas remetem à capacidade de Sugismundo de espalhar o caos e a sujeira por onde ele passa e também de adverti-lo sobre a necessidade de compreender que um bom cidadão ele deveria zelar pelo cuidado com o corpo e o ambiente. Nessa primeira fase da campanha, entre setembro e novembro de 1972, foram apresentados três filmes semelhantes ao que eu passei e após poucos meses de circulação, a campanha foi interrompida temporariamente devido a uma polêmica nos meios governamentais que acabou, né, chegando à imprensa, mas sobre isso eu vou comentar mais adiante.
Bom, além desse primeiro filme que eu passei, né, que é a cena do Sugismundo, né, espalhando a sujeira, e uma cena que é vista com perplexidade pelo Gari, que começa a seguir, recolhendo a sujeira que ele espalha, né, e o narrador explicando que a displicência, né, por conta da displicência do Sugismundo, o Gari vai ter que trabalhar muito mais, significando que não houve respeito com o trabalho alheio, né, com o bem comum, mas a polêmica em torno do Sugismundo acabou sendo resolvida com a criação de outros personagens. Assim, a campanha foi retomada quase um ano depois, em 1973, com Sugismundinho, supostamente o filho do protagonista dos filmes anteriores, uma criança que, ao contrário do pai, o adulto, era capaz de aprender com os erros e mudar seus hábitos, principalmente a partir da escola. Além do Sugismundinho e da ênfase na transformação a partir da escola, Rui Perotti também criou outro personagem, o Dr. Prevenildo, que era um médico, né, cuja imagem era oposta de Sugismundo. Ele vestia branco, estava sempre muito limpo, com uma postura altiva e atenta, tinha um estetoscópio, né, na cabeça, e ele dava conselhos de saúde e higiene à população. E aí, né, os filmes passaram a contar com esse personagem, o Dr. Prevenildo, que sempre advertiu o Sugismundo sobre os males que seu comportamento poderia causar. Mas eu não vou me ater a essa segunda fase da campanha. Eu quero tratar agora um pouco, né, de uma segunda parte da reflexão que eu estou fazendo, que é a dimensão propagandística dessa campanha. Né, a propaganda, ela, né, em linhas gerais, ela pode ser definida, segundo alguns autores do campo, como uma tentativa de influenciar a opinião e a conduta da sociedade de tal modo que as pessoas adotem uma opinião e uma conduta determinada. Eu não vou aprofundar nessa discussão, né, porque o tempo não dá, enfim, e também não é meu foco. Bom, minha intenção é tratar da dimensão propagandística da campanha Povo Desenvolvido é Povo Limpo e do uso que a ditadura civil-militar faz desses filmes para influenciar não apenas a conduta da sociedade através da prescrição de hábitos saudáveis, mas também a opinião da população em relação ao governo. Sobre o papel da ditadura sobre o papel da propaganda na ditadura civil-militar, nós temos trabalhos clássicos importantes, né, que abordam a forma como algumas propagandas elas mobilizaram valores presentes no imaginário social para, com isso, né, fazer com que o regime alcançasse legitimidade frente à população, né? O historiador Carlos Fico, por exemplo, ele realiza análise em que ele vai destacar as especificidades assumidas pela propaganda na ditadura implantada com o golpe de 1964. Em sua pesquisa, né, ele mostra que os militares se negaram a adotar um estilo de propaganda personalista com foco na exaltação dos líderes, nos moldes do que fez o Estado Novo varguista, com o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, por exemplo. A discussão, né, nos quadros do regime deu-se, inclusive, em torno da necessidade ou não de criação de um órgão que cuidasse da imagem do governo, né? E quando finalmente a proposta foi aceita, houve polêmica em relação a como iria se chamar, né? E aí o Carlos Fico afirma, né, e aí, entre aspas, vem daí, portanto, a peculiar denominação de relações públicas às atividades que eram, afinal, de propaganda. E o autor ele ainda explica que o eufemismo para tratar a propaganda estava relacionado à tentativa dos militares de dissimular o caráter ditatorial do governo, que a ditadura nunca se assumiu como uma ditadura e um regime ditatorial, um regime autoritário de fato. Por isso havia só em breves momentos, como, né, na instauração, né, do AI-5, em momentos de dissolução do Congresso, mas a ditadura sempre enfatizava o caráter, né, do governo que queria empreender a modernização, o desenvolvimento e tal. E isso aqui está quente demais. Que calor.
Não tem um ventilador. Bom, assim, a Assessoria de Relações Públicas, a AERP, ou Assessoria de, ou Assessoria de Relações Públicas, ARP, como passou a se chamar posteriormente, foi criada em 68. O que, né, diferia, então, a Assessoria de Relações Públicas, né, de outras formas de propaganda de governo, é que o regime militar acabou criando uma propaganda muito singular, que para alcançar, né, um grau ótimo de propagação, acabava se transvestindo de despolitizada, né, calcando-se em valores fundados no imaginário popular e também forjado por um certo material histórico. Então, no caso específico da campanha Povo Desenvolvido Povo Limpo, os filmes analisados, eles apresentam reiteradamente a noção de bem comum, né, que é um tema que supostamente é um tema despolitizado, né, a lógica do bem comum. E aí, né, nos filmes, essa lógica do bem comum, ela é reiterada, já que a higiene, né, mesmo sendo uma prática individual, ela promove a limpeza e, consequentemente, a ordem dos espaços compartilhados. O golpe de 1964 foi instaurado com a promessa de promover a limpeza no país, sobretudo no que dizia respeito aos aspectos políticos. E o regime procurou, né, cumprir essa promessa, expurgando do sistema político os opositores, promovendo uma caça aos comunistas, né, processo que se acirrou com o ato institucional AI-5, né, em dezembro de 68, resultou em torturas, mortes, né, e desaparecimento de inúmeras pessoas. E também foi em torno dessa aspiração de limpar o país no sentido literal que se construiu a campanha protagonizada por Sugismundo, que atrelava limpeza a desenvolvimento. Nesse cenário, né, a saúde torna-se campo fértil para analisar e aí pensar, né, de que modo eu, né, vou articular a análise do campo, né, que é um campo de análise que já me é familiar, com a lógica, né, mais ampla, né, do regime ditatorial, que é num aspecto político. A saúde, ela se torna um campo fértil para analisar, né, com uma série de recursos normalizadores, constitutivos da modernidade. Seus discursos intencionam orientar as condutas dos indivíduos e dos corpos, né. Sobre essas questões, tem vários autores que tratam, né, já sobre o tema, numa historiografia específica, mas eu gostaria de destacar aqui dois deles, que é o Gilberto Rockman e o Diego Armuz, que, analisando a saúde nas suas dimensões de cuidado, controle e cura, eles observam que há 3 elementos importantes que perpassam sua historicidade. O primeiro é que a saúde e a enfermidade são algo mais que fenômenos biológicos. O segundo, de que em torno de cuidados, dos mecanismos de controle e das curas estão dimensões relevantes da história da saúde e da doença. E o terceiro, que é o mais importante aqui pra gente, é que o processo saúde-doença diz respeito não apenas à salubridade ou insalubridade de nossos países, mas é revelador, constituinte e formador de aspectos cruciais da modernidade e da história social, política e intelectual do nosso país. Bom, no caso específico de regimes autoritários, a necessidade de criar uma cultura da disciplina e da ordem torna a saúde um campo particularmente interessante, porque racionaliza e legitima a intervenção na vida da população, seja condenando os hábitos não saudáveis, seja promovendo a difusão de hábitos considerados saudáveis, hábitos que vão desde o cuidado com o corpo até os comportamentos sociais que são aceitáveis ou desejáveis. Nesse sentido, o personagem Sugismundo, ele vai ser o anti-herói da modernização, porque sujo, espalha sujeira por onde passa. Com isso, ele desrespeita as regras de boa convivência, supostamente, né, típicas de povos desenvolvidos.
Assim, a mudança de comportamento do personagem era necessária, tanto para a promoção da saúde individual quanto para a coletividade. E, além disso, era importante para que o país se desenvolvesse. Havia um tom aí, né, de apelo patriótico a essa questão. Portanto, pela dinâmica da modernização, bem como da atenção para com as condições de saúde do povo, o regime ditatorial expressava ainda que de maneira muito sutil, a sua imagem. O recurso ao desenho animado, a simpatia do personagem principal, a mensagem curta, porém educativa, a música de fundo, a voz amigável do narrador, a finalização do filme com a imagem do mapa do Brasil acompanhado da frase "o povo acompanhado da frase, abre aspas, o Brasil é feito por nós". Não apareceu nesse filme aqui, mas era uma logo que aparecia no final de cada filme. São todos detalhes que em conjunto são capazes de delinear uma mensagem, transmitida por imagens de que o Brasil estava no caminho certo. O bom direcionamento do país poderia ser atribuído ao regime, cujos governantes se empenhavam com esmero a promover seu desenvolvimento via modernização. Então essa era uma imagem sutil, mas que estava presente nesses filmes. Dessa forma, o slogan "Povo desenvolvido é povo limpo", ele foi extremamente importante para mobilizar o imaginário social em torno do processo de construção da nação. E aí, o tema da modernidade, que é um tema do passado presente, que vem à tona. Então, esse processo de construção da nação, que supostamente não havia dado certo até aquele momento, é o país do futuro. Mas por quê? Porque o povo ainda não era limpo, Portanto, se tornava bastante clara a ideia de que o regime implantado em 1964 teria retomado a empreitada de finalmente colocar o país no rumo do desenvolvimento. Para isso, ele contava com a contribuição de todos os brasileiros, pois, como aparecia ao final de cada filme estrelado por Surgismundo, o Brasil é feito por nós. Essa parceria com o povo suscita uma outra questão, que é meu último ponto de discussão aqui, porque o meu tempo acabou, André? Que é a concepção de saúde como algo individual e de responsabilidade do sujeito, Bom, elemento que vai perpassar toda a estrutura dessa campanha é o chamado do cidadão comum à responsabilidade pela construção do país desenvolvido moderno, Obviamente, há um conteúdo de apelo ao patriotismo nessa questão, mas eu quero refletir um pouco além, Isso é sobre a operacionalização dessa responsabilidade individual no campo da saúde. Assim, eu vou encaminhar as minhas últimas reflexões para o sentido específico do campo em que se configura a campanha. Porque se povo desenvolvido é povo limpo serve aos objetivos de divulgar determinada imagem da ditadura como um regime que se empenha na construção de um país desenvolvido e que entende a saúde como fator decisivo para esse processo, a campanha também expressa, por outro lado, certa compreensão da saúde de uma perspectiva individualizante e, portanto, privatista. Lembra quando eu falei lá no início dessa saúde tomada como um bem público, que então, responsabilidade do Estado? Então, isso... Vou tomar água que não tem ventilador. A noção de saúde como um bem público e, portanto, de responsabilidade do Estado foi sendo construída paulatinamente no Brasil, a partir de uma percepção que havia uma interdependência social revelada pelas doenças contagiosas. Esse processo aqui, ele foi iniciado no alvorecer do século XX, sobretudo a partir das reformas urbanas, quando o caráter coletivo da saúde passou a ser divulgado pelos profissionais da área, que ampliaram a perspectiva também para o espaço rural, que naquele momento era predominante no nosso país.
né, com o movimento sanitarista. O fato é que, né, decorreram décadas desses primeiros movimentos e não se rompeu com a compreensão de uma lógica individual de saúde, né? E foi assim que se delineou a campanha na década de 1970. A figura do Sugismundo permite, então, observar a continuidade da ideia de que os problemas de saúde são resolvidos numa lógica individual, dada a dimensão do corpo como um espaço privado. Com isso, não há uma preocupação com as dimensões estruturais que estão presentes nos determinantes sociais, né? A mensagem que a campanha expressava era clara nesse sentido: a saúde, né, como uma questão bem individual. Nós não podemos nos esquecer que a campanha tinha como público-alvo, e aí eu acho que eu não falei com vocês, então vocês não tinham nem que lembrar, né? Então a campanha, ela tinha como público-alvo os moradores dos centros urbanos, né? Que havia sofrido um boom com as migrações em decorrência do êxodo rural. Sobre essa questão, né, o Herbert Klein e o Francisco Luna, eles destacam que, embora a migração urbana seja um fenômeno recorrente na história brasileira, ela se acelerou na segunda metade do século XX, pois até 1960 a maioria da população ainda morava no campo. Mas em 1970, mais da metade da população foi recenseada como urbana. Então, esse crescimento ocorria principalmente nas periferias e, na maioria das vezes, de forma desordenada e com pouca estrutura. Faltava saneamento, pavimentação das ruas, energia elétrica, né, transporte urbano e etc. Não obstante a essa falta de estrutura, a campanha governamental que atrelava limpeza a desenvolvimento tinha como alvo o sujeito individual e transmitiam mensagens do tipo, e aí essas frases estão presentes inclusive nos jornais: pobreza não quer dizer sujeira, posso ser pobre, mas sou limpo, sou pobre, mas sou limpinho, né? Isso aí foi uma reconfiguração dessas frases. Bom, com isso, a responsabilidade, ela era transferida ao indivíduo, que, a despeito de viver, né, em ambientes insalubres, deveria praticar a higiene. Então, a questão do lixo, por exemplo, né, é bastante sintomática para pensar. Qual seria a alternativa para os moradores das periferias, onde não havia depósito nem coleta de lixo, né? Nesse caso, como promover desenvolvimento a partir da limpeza? Nessas condições, como ser pobre e ser limpo? Ou, né, como tomar banho diariamente sem acesso à água, né? São questões importantes para se refletir à medida em que a campanha da ditadura em relação ao Brasil, né, as campanhas da ditadura em relação ao Brasil Grande se deram a partir da divulgação de preceitos que, para parte significativa da população, eram inalcançáveis. Então, a lógica do Brasil Grande, né, delineada a partir das obras monumentais, a Transamazônica, a hidrelétrica de Itaipu, a ponte Rio-Niterói, as usinas, né, nucleares de Angra, de forma mais ampla, né, o crescimento econômico acelerado, que chegou a ser chamado, né, de milagre brasileiro, milagre econômico brasileiro, né, são todos fatores que estavam aí na conta, né, do chamado Brasil Grande, mais uma conta da qual foi retirado os custos do desenvolvimento urbano, do elevado índice de pobreza, dos direitos políticos e etc. E é importante pensar como a omissão em relação aos custos sociais do desenvolvimento urbano acaba sendo diluídos no discurso da campanha, né? O Herbert Klein e o Francisco Luna, eles trazem dados interessantes sobre esse período, então por isso que eu estou chamando eles aqui toda hora. Bom, eles vão observar o seguinte, abre aspas: embora as favelas existissem antes do regime militar, o rápido crescimento urbano dos anos de 60 e 70 tornou a questão da habitação e do saneamento um dos principais problemas das áreas metropolitanas. Assim, né, no início da década de 70, quando o Sugismundo foi apresentado à sociedade brasileira como exemplo de cidadão que não contribuía para o desenvolvimento do país,
por viver imerso na sujeira, parte significativa da população vivia em condições precárias, né? É necessário destacar que nós estamos focando no mundo urbano por ser o principal alvo da campanha, mas, né, nos rincões do país a situação ela poderia ainda ser mais complicada em termos de acesso a saneamento, condições básicas de saúde e, claro, né, renda mínima para subsistência. Bom, além desses problemas estruturais que impediam a população de praticar muitos hábitos de higiene indicados a Sugismundo, havia outros problemas ligados especificamente ao campo da saúde que de modo algum poderiam ser resolvidos a partir do viés individual, né? Então, assim, para um país com problemas da ordem de altos índices de mortalidade ligados à desnutrição, falta de saneamento e doenças cuja profilaxia necessitava de investimento em pesquisas e vacinas, investir em uma campanha de saúde, como é a campanha Povo Desenvolvido é Povo Limpo, mais se aproximava de propaganda de governo do que necessariamente de uma ação efetiva em prol da saúde, né? Além disso, a campanha continha essa concepção individual de saúde que seria incorporada inclusive ao mercado nesse período. Uma pesquisadora norte-americana bem interessante, a Nancy Thomas, ela vai observar, né, ela chama atenção para a forma como os germes, eles se tornam focos das campanhas publicitárias e se transformaram numa, né, poderosa, ela vai dizer aí, olha, abre aspas, numa poderosa força educacional que invocava a autoridade científica para legitimar a eficácia dos produtos. E aí fecha aspas, numa perspectiva de vender saúde, né, ou os produtos que é proporcionava. E aí é nesse boom, né, que vai acontecer concomitante a esse processo aqui no Brasil, das indústrias de produtos de higiene, né, e aí o sabonete, o desodorante, e aí tem uma série de discussão em torno disso, como os odores do corpo eles passam inclusive a incomodar, né. Então há um investimento pesado, né, nesse campo. Bom, no caso de Sugismundo, não estava presente a ideia de vender qualquer produto. O que estava implícito na campanha é a imagem do regime, cuja compreensão de saúde passava pela via individualizante que orientaria, inclusive, a forma como os investimentos em saúde seriam realizados. E aí há uma discussão, né, que eu não vou falar dela aqui amplamente com vocês, mas é a discussão de como, né, a opção que o regime ditatorial fez, né, investir no setor privado. A partir da união dos institutos de aposentadoria e de pensões, que eram as principais vias de promoção da saúde do trabalhador e não da população em geral, né, o governo acabava fornecendo saúde uma forma de... A Previdência era responsável por fornecer a saúde. Né, houve uma junção, né, desses IAPs, né, no Instituto Nacional de Previdência Social, o chamado INPS, né, e posteriormente o desdobramento foi o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, o INAMPS, né, que passou a ser responsável, imagine só, né, com o crescimento urbano e aí um crescimento chamado Milagre Brasileiro, mais pessoas trabalhando, então mais pessoas também, né, tendo acesso a essa, como é que eu vou dizer, gente? Tá vendo por que eu não posso parar de ler? Com mais contribuintes, né? Então a questão era ampliar também a assistência. Então, para ampliar a assistência, o que né, o regime faz? Ele acaba criando convênios e contratos com a maioria dos médicos e hospitais existentes no país. Não se criou nenhum tipo de hospital, promoção de saúde pública, né? Nenhum tipo não, né? Poucos. Além disso, né, levou-se também a criação do sistema médico industrial, com o aumento do consumo de medicamentos baseados em uma medicina curativista, a capitalização dos grupos envolvidos nesse sistema e ainda a ampliação
dos hospitais da rede privada, que eram onde os beneficiários da Previdência eram atendidos. Então, a configuração, né, desse sistema, né, acabou, né, sendo um modelo de saúde que obviamente não correspondia às necessidades da esmagadora maioria da população brasileira e que por isso mesmo foi foco de dissenso nos meios profissionais médicos. Se por um lado havia profissionais que defendiam o modelo e se beneficiaram com ele, né, se tornando empresários da medicina curativista, cuja principal expressão eram os hospitais e laboratórios modernos, por outro lado estavam os profissionais que se opunham a esse caráter privatizante e mercantil e defendiam uma perspectiva de saúde pública, bem como uma medicina voltada à prevenção, né? Esse segundo grupo acabou abrindo os questionamentos que foram importantes, né, para a inserção da saúde como um direito, né, do cidadão na Constituinte de 1988 e, finalmente, para a criação do Sistema Único de Saúde em 1990, com esses preceitos. Então, né, para concluir, né, eu quero deixar claro que ao apresentar esse quadro geral da saúde, o meu objetivo é mostrar como uma campanha de higiene, como o povo desenvolvido é povo limpo, não pode ser analisada sem que se considere o contexto da ditadura civil-militar e seu projeto de modernização conservadora, que pretendia industrializar o país, promover crescimento econômico, mas sem se comprometer efetivamente com o desenvolvimento social, né? Haja vista a lógica da saúde passar por essa, né? Haja vista a noção de saúde se expressar nessa lógica individualizante. Desse modo, né, o Surgismundo ele pode ser compreendido como representação de um ideal de modernização que vai criar determinadas prescrições aos indivíduos que no momento que estavam sem liberdade de expressão eles precisavam seguir, mas sem que com isso lhes desse possibilidade, né, de serem limpos dessa perspectiva e contribuir para o desenvolvimento. E, né, a campanha também sinaliza a perspectiva, né, de que a confiança e cooperação com o governo, né, no caso com a ditadura, seriam fundamentais para se alcançar o desenvolvimento do país. Então, as reflexões que eu tenho feito são basicamente essas, né? Eu espero avançar nisso aí. Obrigada pela atenção de vocês. Ninguém dormiu, né?